falar agora sobre a herança de cultura do ciclo de ouro no Brasil. As principais descobertas importantes do ouro no Brasil foi em 1693, na Serra do Sabarabuçu. E na metade do século XVIII aconteceu um rápido apovoamento abrigado na cidade mineira, que se destacou a cidade Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Tiradentes e etc. Vou falar agora sobre a sociedade da Idade do Ouro no Brasil. O ciclo econômico minério trouxe uma revolução para a sociedade brasileira, diferente do ciclo de açúcar, pois a mão de obra do ciclo de açúcar era só de uma, já a do ciclo econômico é vários grupos sociais. Vou falar agora sobre a fiscalização. A fiscalização começou no fim do século XVII para o século XVIII. Foi por conta de um contrabando. Como assim contrabando? As pessoas pegavam ouro em pó, colocavam em santo do fundo oco, o santo de barro do fundo oco, e por isso o nome de santo do pau oco. Aí a realeza descobriu e começou a fazer a fiscalização. Pegava o ouro diariamente, fundia, fazia ele em barra e colocava cédula, a mesma que tem. Bom, hoje eu vou tentar explicar um pouco sobre o iluminismo. Quais as principais características, quando ele surgiu, por que ele surgiu, onde ele surgiu, entre outros. Em primeiro lugar, o iluminismo surgiu na Europa no século XVIII, conhecido também como século das luzes. O iluminismo ele tinha como principal objetivo acabar com esse pensamento absolutista que o antigo regime tinha. A política do antigo regime era absolutista, onde todo o poder ficava somente com os reis, na mão dos reis. E com isso, os cidadãos não eram vistos como cidadãos, e sim como súditos, que contemplavam o seu rei como se ele fosse um deus. Enfim, agora eu vou falar um pouco das características do antigo regime. Bom, a política. A política era uma política absolutista, ou seja, o poder era absolutamente todo concentrado nas mãos do rei, tanto o poder político, social e econômico. Bom, depois de ter falado um pouco sobre a política, agora eu vou falar um pouco sobre a economia. A economia era uma economia mercantilista, que tinha algumas características. E uma das características é que o governo poderia intervir na economia. Também tinha o metalismo, onde eles acreditavam que a riqueza do Estado era somada pela quantidade de metais preciosos que eles tinham, como ouro e prata. A balança de comércio favorável. Para eles, as exportações deveriam ser mais feitas do que as importações, pois acarretaria a entrada de metais preciosos, e aí eles teriam mais metais, sendo assim, como o metalismo dizia, eles seriam um estado mais rico. A sociedade era uma sociedade estamental, ou seja, se você nascesse no estamento do clero, você seria do clero pro resto da sua vida, e assim por diante. O clero pertencia a apenas 1% da população, a nobreza 2%, e os burgueses, o resto, entre aspas, 98%. No clero a gente tinha bispos, padres, esses membros da Igreja Católica. Na nobreza a gente encontrava a família real, ou seja, os príncipes, princesas, duques, entre outros. E os burgueses tinham os comerciantes, trabalhadores, camponeses. E se algum burguês, tipo comerciante, que fosse muito rico, quisesse ser da nobreza, ele poderia comprar um título na época, porque daí ele seria mais bem visto na sociedade.
Agora eu vou tentar explicar um pouco das principais características do iluminismo, que eram contrárias do antigo regime. Então, agora eu vou explicar um pouco como que a burguesia ajudou para o surgimento do iluminismo. Em primeiro lugar, o Renascimento, que foi um outro movimento cultural que aconteceu no século XV e XVI, ele trouxe novos valores e pensamentos para a sociedade, sendo alguns deles o humanismo, onde, ao invés de um mundo teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo, eles desenvolveram uma cultura humanista, antropocêntrica, onde o homem é o centro do mundo. O racionalismo, em vez de explicar o mundo pela fé, como acontecia no antigo regime, que a igreja explicava tudo pela fé, porque Deus quis, eles queriam explicar o mundo pela razão, de uma forma mais científica e mais concreta. O individualismo. Eles associavam o individualismo com o espírito de competição e a concorrência comercial, que era muito importante para a burguesia, que na época eles não poderiam ser livres comercialmente, pois o Estado, no antigo regime, ele tinha total poder de intervenção na vida econômica. E juntando todos esses fatores, a burguesia criticou o antigo regime. A burguesia foi desenvolvendo sua própria ideologia. Que ideologia era essa? A ideologia deles era que o Estado só era reconhecido como poderoso se ele fosse rico. E para que ele fosse rico, ele precisava expandir as suas atividades capitalistas. E para expandir essas atividades capitalistas, eles precisavam dar liberdade e poder à burguesia, o que o iluminismo faria. Então, o que o iluminismo defendia? Ele defendia muito a igualdade, pois para eles todos deveriam ter os mesmos direitos perante a lei, principalmente judeus, que naquela época não eram vistos como cidadãos. Tolerância religiosa e ou filosófica. Naquela época, o Estado, além de intervir na economia, ele também intervia muito na vida pessoal das pessoas, no que eles poderiam crer e no que eles não poderiam crer. Por isso que eu falei da igualdade, que os judeus não eram vistos como cidadãos, pois a Igreja Católica não aceitava que os judeus tivessem uma outra visão da fé, que não fosse apenas o Deus deles. A propriedade privada. Se houvesse esse direito, dessa forma, o proprietário poderia comprar ou vender livremente seus bens, que era uma característica do capitalismo. Pois no iluminismo, seu regime seria o liberalismo, onde eles defendem a liberdade individual, não só no setor econômico, mas também em todos os setores, sendo político, religioso, intelectual, ao contrário do regime absolutista. Sendo assim, os burgueses poderiam fazer as suas negociações sem nenhum problema. Bom, agora, o que eles combatiam? Em primeiro lugar, o absolutismo monárquico. Primeiramente, por uma questão de fé, porque no antigo regime, o rei era considerado como um deus, porque era como se fosse Deus tivesse escolhido ele, mas eles não acreditavam, e sim, eles acreditavam na razão, na ciência. E no absolutismo monárquico, a nobreza se protegia seus privilégios, o que seria o contrário da igualdade, que era o que eles defendiam. O mercantilismo. Por quê? Porque no mercantilismo, como agora eles tinham um novo regime, que era o regime liberalista, no mercantilismo não. O Estado ele tinha o total direito de intervir na vida econômica. E eles não defendiam isso porque a burguesia ia sair no prejuízo. Porque a intervenção do Estado na vida econômica era considerada prejudicial ao individualismo burguês e à livre iniciativa e o desenvolvimento espontâneo do capitalismo na época. O poder da igreja. Por que eles eram contra? Eles eram contra porque esse poder era baseado em verdades reveladas pela fé. Isso era contraditório à autonomia intelectual que eles tanto prezavam no regime liberalista e também no capitalismo. Bom, essas foram as principais características do iluminismo e do antigo regime. Agora a Joyce vai falar um pouco sobre os principais filósofos. Oi, gente. É a Joyce que tá falando, viu? Gente, minha metodologia de apresentar o seminário vai ser dessa maneira, que no caso
minha folha seria como quadro e eu explicando a matéria. Aí daqui a pouco, quando eu terminar de explicar tudo, eu dou as caras e faço meu final. Gente, não há dúvida, já começou com o Iluminismo, agora eu vou para os principais filósofos. E a gente vai começar pelo Barão de Montesquieu. Barão de Montes. Ai, Deus, peraí. Acho que é assim. Gente, aqui entra uma coisa. Apesar dele ser barão, que naquela época era parte tipo da sociedade privilegiada, não quer dizer que ele não questionava a sua sociedade. Por exemplo, a gente vive aqui numa desigualdade social atualmente, ainda hoje. É como se um rico não questiona o fato de haver pobre, entendeu? Apesar dele ser privilegiado, por ele ser um barão, vou até circular aqui, que ele pode sim questionar a sociedade. Eu vou colocar aqui, ó. Questiona a sociedade. O iluminismo é um movimento bem heterogêneo, ou seja, pode ter também pessoas privilegiadas questionando movimentos assim, igual é o caso do Barão de Montesquieu. Gente, o que o Barão prega? O que ele questiona? Ele questiona a divisão dos poderes. Da canetinha. Divisão dos poderes. Ou seja, ele questiona principalmente a sociedade absolutismo, que o poder era concentrado na mão do rei. Isso ele vai questionar, fala da necessidade de acabar. Nossa senhora, tô muito nervosa. Ele vai falar da necessidade de acabar com a concentração do poder nas mãos do rei. Ou seja, ele alega ser ruim para a gestão do Estado. Sugere a divisão dos poderes em o que a gente tem ainda hoje, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso dá base pra gente ver como o iluminismo afetou em coisas que a gente ainda vê hoje, como a divisão dos poderes, que ainda é vista atualmente. Gente, tem que lembrar também que os principais filósofos, não necessariamente um concorda com eles. Por exemplo, como eu falei anteriormente, o iluminismo é um movimento bem... Mas defenderei até a morte seu direito de dizê-los. Caso alguém queira usar como citação em alguma redação, viu, gente? Isso está ligado à liberdade de expressão. O anticlericalismo e o antiabsolutismo. Que é uma crítica também à monarquia da época, do antigo regime, que a Duda deve ter explicado. O antiabsolutismo. Ele questiona, nesse antiabsolutismo, o controle do clero. Eu vou colocar aqui. Ai. Não. O anticlericalismo, gente, eu acho que eu não expliquei ele bem. Então, o anticlericalismo, ele questiona o controle do clero sobre a sociedade, sobre o pensamento. Ele acredita em que... Nossa Senhora. Meu Deus. Eu tô nem sabendo o que eu expliquei, gente. Eu expliquei isso daqui, né? Que ele acredita que Deus criou a Terra com suas próprias leis, né? Sim, então eu expliquei isso. Sobre o clero ficar mandando nos fiéis e tudo mais. Sobre haver essa interferência. Por exemplo, eu sou fiel da Igreja Católica. Para eu falar com Deus, eu tinha que procurar o clero para conseguir falar com ele. Não tem esse negócio que atualmente tem. Por exemplo, eu tô na minha casa e vou fazer uma oração e consigo atingir Deus. Naquela época, não. E é isso que Voltaire questiona. O Rousseau. Peraí, gente. Quando eu falei do clericalismo, eu tinha falado também do mecanismo iluminista, né? Que foi Deus, né? Eu acho bom ressaltar isso daqui também.
Vai que alguma prova, alguma coisa cai, como esse nome, mecanismo iluminista. Eu vou colocar... eu tenho que escrever tudo, né? Senão vocês não vão entender. Nossa Senhora, calor. Que Deus criou terra com leis próprias. E vou colocar aqui Isaac Newton como exemplo dessas leis. São coisas comprovadas e tudo mais. Você tem a ação e reação. Gente, vamos para Russell. O grande. Gente, ele é maravilhoso. Pelo que eu andei estudando do iluminismo, ó. Meu Deus. O cara... Não é à toa que ele é conhecido como o mais radical, né? Mais radical. Agora a gente vai para... Deixa eu pensar. Voltaire. Que eu já tinha falado dele, então vamos para ele. Gente, Voltaire prega. Ele é o grande crítico da igreja e do Estado absolutista. Por quê? Porque ele não... Porque a igreja e o Estado não permitiam a liberdade de expressão. Ou seja, o que ele vai questionar? Uma das coisas é a liberdade de expressão. Pois a igreja não permitia seus fiéis terem liberdade de expressão, de falar, de tudo, nem mesmo o Estado. Absolutismo, que era no caso do rei e tudo mais. Eu vou ressaltar também que ele era o grande crítico da igreja. Não, tá bom. Ele questionava a liberdade de expressão, como eu disse anteriormente. Tem uma frase que você já deve ter escutado, que é: posso não concordar com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Que fica claro, bem representado a liberdade de expressão, que é o que ele quer dizer. Aí, o segundo ponto que ele questiona é o anticlericalismo. Simplesmente... tô fazendo confusão com essas canetas. Porque no século XVIII... depois eu escrevo aqui. No século XVIII, ele questionou da teoria... peraí. Ele vai falar sobre a democracia, gente. O direito do povo, do poder nas mãos do povo, entende? E naquela época, você falar que o povo tinha poder era uma coisa absurda, sabe? Por isso que ele ficou conhecido mais como mais radical. No século XVIII. Século XVIII. Aí eu vou separar aqui também, para vocês lembrarem. Demo é povo. Cracia é poder. E aqui a gente pode fazer uma analogia. Voltaire vai falar da teoria da vontade geral, onde o rei nada mais é do que um representante do povo. Ou seja, o rei tá lá para representar a vontade do povo e agir de acordo com ela. No entanto, que faz essa vontade do povo. Mas a partir do momento que esse rei governa apenas para uma aristocracia, para apenas um povo, para apenas uma elite, ele se torna um tirano. E esse povo tira o rei do poder e coloca outro em seu lugar para continuar representando. O que atualmente a gente tem é a democracia. No caso, o rei é o presidente. Por exemplo, se não tá bom, você pode abrir o impeachment, depende de todo mundo. Só que ele é eleito pelo voto da maioria. Ele não é eleito
porque a elite quer ele. Não, ele precisa do voto da maioria do Brasil, por exemplo. E aí, gente? Eu não sei se eu coloco... Eu vou colocar aqui teoria da vontade geral. Não, é o Voltaire. Acho que eu vou bagunçar a cabeça de vocês, não. Rousseau. Ui, minhas canetinhas caiu, gente. Nossa, peraí. Ele defende também a natureza do homem. Deixar aqui bem bonitinho. Ele defende... O que Rousseau defende, gente? Rousseau defende que todo homem nasce bom. A sociedade que o corrompe. Por exemplo, todo bebê nasce igual. O que diferencia eles é se um for herdeiro da propriedade privada e o outro não. O que já torna igual. Gente, eu tô pulando trem. Peraí, eu nem comecei a falar de propriedade. Vamos lá por parte. Natureza do homem. Eu vou colocar aqui de vermelho. Que é natureza do homem. Rousseau defende que todo homem nasce bom. E a sociedade que o corrompe. E o porquê disso? Agora a gente vai entrar lá naquele quesito. Eu vou colocar de outra cor o porquê. Por quê? Simplesmente porque a sociedade é desigual. A sociedade é desigual. Você lembra quando estava falando do antigo regime? Desigualdade. Meu Deus, peraí, porque a sociedade é desigual. Ignora esse desigualdade aqui. Enfim, gente. Era uma sociedade de privilégios. Ou seja, que um possui mais coisas que o outro, desigual atualmente, mas como visto atualmente, sabe? E aí também entra... Parou, então vamos continuar. Ele questiona também a desigualdade social. E aí, o motivo da desigualdade social, ele coloca justamente a sociedade privada. Cadê a caneta que eu quero? Vai a vermelha. Ui! A propriedade, que eu vou colocar aqui, a propriedade privada. Que Rousseau, sei lá falar o nome dele, gente, me perdoe, ele acredita que a propriedade privada seja um motivo de haver desigualdade social. Por exemplo, na prática, assim, que eu já estava falando, quando dois bebês nascem, tem dois bebês, o A e o B. Eles nascem iguais. O que diferencia eles naquele momento, nada, aparentemente nada. Só que se o A, por exemplo, for herdeiro de alguma propriedade privada, ele já vai ser do grupo de privilégios. Diferentemente do B, que se não for herdeiro, ele já vai ser da classe inferior. É isso que ele prega. Aí, gente, dentro da desigualdade social também... Ele fala que tem a propriedade privada. E ele coloca a propriedade privada sendo a semente da desigualdade, né? Como eu disse anteriormente. Que é igual semente da desigualdade. Galera, a gente tem também movimento iluminista. É igual movimento enciclopédico
pedista. E esses dois carinhas aqui, gente, o Diderot e o D'Alembert, eles pegavam o movimento, todas as ideias iluministas e transcreviam para livros, a fim de vender esses livros e expandir o conhecimento, como eu havia dito anteriormente. E eles também falavam, cadê a coisinha roxa? Que a enciclopédia é igual ao saber, que é igual ao progresso. Ou seja, enciclopédia vai ajudar você a saber das coisas, estar ciente sobre o movimento. Com isso, o movimento iluminista ganha progresso. Gente, eu vou passar pra cá, depois eu coisa pra vocês verem, tá? E nós vamos falar mais de um carinha que falta, muito importante também, que é ele. O Adam Smith. Vocês já devem ter escutado dele, né? Com certeza. Adam Smith, ele vai questionar... Nossa, gente, de novo eu escrevi o trem de verde. Não importa, você sabe que isso aqui é o nome do cara, do filósofo. A não intervenção do Estado. Não intervenção do Estado. Como assim, Joyce? Ele pergunta. Ele vai questionar a intervenção do Estado na economia. Ou seja, ele vai dizer que a economia tem suas próprias leis. Como Voltaire aqui, ó, ele havia falado... Cadê? Do mundo, que Deus criou a Terra com suas próprias leis, e falou do Isaac Newton. Adam Smith vai falar sobre a intervenção do Estado na economia, que vai dizer que a economia tem suas próprias leis. Mais ou menos como aquilo. Que é chamado de liberalismo econômico. Vamos colocar aqui. Liberalismo econômico. Liberalismo econômico, então, é igual que a economia tem suas próprias leis, certo? Tem suas próprias leis. Ai, peraí. Gente, vale ressaltar que isso daqui foi amplamente vigorado pelo mundo até a crise de 1929, ou seja... Cadê a preta? Eu queria a preta. Eu vou colocar... Por isso que ele ficou conhecido mais como o mais radical. No século XVIII. Século XVIII. Aí eu vou separar aqui também, para vocês lembrarem. Demo é povo. Cracia é poder. E aqui a gente pode fazer uma analogia. Voltaire vai falar da teoria da vontade geral, onde o rei nada mais é do que um representante do povo. Ou seja, o rei tá lá para representar a vontade do povo e agir de acordo com ela. No entanto, que faz essa vontade do povo. Mas a partir do momento que esse rei governa apenas para uma aristocracia, para apenas um povo, para apenas uma elite, ele se torna um tirano. E esse povo tem o direito de derrubar o rei daquele lugar e colocar outro em seu lugar. É isso que Rousseau defende. O direito do povo falar, não, eu não quero mais esse povo me representando. Esse rei, quer dizer, esse rei me representando. Então ele vai lá, pega... junta todo mundo, o povo, cada um com seu direito, que aliás é uma democracia, né? Cada um com seu direito, vai e derruba, tira o poder. Gente, só para recapitular então, tudo que a gente falou, tudo que a gente escreveu, no caso seria no quadro, mas estava no caderno. Deixa eu ver se eu consigo parar meu telefone aqui. Mas aí vai ficar assim. Então, gente, a gente falou primeiro sobre o barão. Que é um barão, apesar de ser um barão, tipo, ele é privilegiado da sociedade, ele questiona seu privilégio. Não necessariamente o seu, mas como se diz, a monarquia.
Anarquia? Agora eu confundi, se é anarquia ou monarquia. Absolutista. Sou sociedade de privilégio, isso que ele questiona, apesar dele ser um nobre. É a mesma coisa hoje em dia, eu sou rica, por exemplo, o Silvio Santos, que é muito rico, ele pode muito bem questionar de ter um pobre que não tem casa. É a mesma coisa, vai se perguntar, nossa, mas ele é rico, por que ele tá se preocupando com isso? É a mesma coisa do Barão de Mesquita. Eu confundo os nomes. Ele questiona a divisão dos poderes, né, que aí ele ele sugere o executivo, o legislativo e o judiciário, que atualmente a gente ainda tem, que foi implantado lá na época do século XVIII, desse movimento iluminista, e ainda tem até hoje. Depois a gente vai para o Voltaire, que o Voltaire, ele é bem famoso, gente. Agora sumiu o que ele fala, peraí. Ele... Perdão, meu saco, perdão, realmente deu um branco agora. Eu sei que ele também questiona o mesmo negócio do poder nas mãos de... Isso. Do poder nas mãos de um só, ele questiona. Ele questiona também, o maior dele, que é a liberdade de expressão, tô lembrando. A liberdade de expressão, que ele fala que a igreja, na época, a igreja dominava muito, a igreja e o Estado. Você não podia falar, você não podia expor o que você pensa, e dependendo, você era até mandado à morte, dependendo da igreja, o que você falava. Então, ele questionava essa falta de liberdade de expressão, e é isso que ele lutava. A frase dele que ele falava, que posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Gente, isso é ótimo pra redação. Enfim, o que mais que o Voltaire... Tinha 3, né? O absolutismo, então... O anticlericatismo, que é tudo que você tinha que fazer, você tinha que ter intervenção do clero. Por exemplo, o clero era a autoridade da Igreja Católica. Se eu quisesse conversar com Deus, eu teria que ir passar pelo clero para poder falar com Jesus. Não tem esse negócio de hoje em dia que eu tô aqui na minha casa, posso muito bem conversar e tá falando com Deus. Na época não tinha. E é isso que Voltaire também questionava. Aí a gente vai para o Rousseau. Rousseau, ele era democracia. Ele questionava também o negócio da sociedade, como é que era, o poder na mão de do rei, e falava que tinha que ser como hoje é, tipo, o presidente que ele pregava, questionava, lutava por isso, foi vigorado até 1929, foi a crise de 1929. Galera, é isso, espero que tenha ficado tudo meio confuso, né, porque eu tô nervosa, então, sei lá, extrapola um pouco, mas espero que tenha entendido, viu? Muito obrigada. Hoje é, tipo, o presidente, só que na época era do rei. Tipo, que a pessoa que tá lá na frente, ela vai representar a vontade do povo, ou seja, da maioria. Hoje em dia, a pessoa que tá lá na frente, atualmente o Bolsonaro, ele tá representando a vontade da maioria daqui. Quem elegeu ele? A maioria, porque é tudo uma democracia. O nome já fala que é povo e poder. Poder na mão do povo. E um representante, que é a pessoa que está lá na autoridade. Quem trouxe democracia, então, foi Rousseau. Peraí, gente. Desigualdade social. Ele foi muito forte também, questionava bastante a desigualdade social. Do negócio do bebê que eu tinha falado naquela hora que eu estava explicando escrevendo. Nasce 2 bebês, o A e o B. Aparentemente eles são normais. Normais não, sem distinção, certo? Esse é o A e esse é o B. Se o A, ele for herdeiro de uma propriedade privada, ele já vai ser parte do privilégio. E esse daqui, se ele não for herdeiro de uma propriedade privada, ele já vai ser inferior, certo? Na hora que nasce, eles já são divididos. Ou seja, Rousseau prega que a propriedade privada é a semente da desigualdade social. Por conta dela que existem as diferenças na sociedade atuais, e na época também. Diderot e D'Alembert. Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui. Tipo assim, eles estavam por dentro das ideias iluministas e ele queria que todo mundo, a maior quantidade de pessoas possíveis, também tivesse acesso àquelas ideias. Ou seja, todas as ideias, movimentos e tudo mais iluminista, não é à toa que é o século das luzes, todas essas ideias eles transcreviam para livros.
que eram vendidos e espalhados pelo mundo, a fim de maior número de pessoas estarem cientes e, a partir de lá, também reivindicar seus direitos, liberdade de expressão e tudo mais. E o Adam Smith, né, gente? O Adam Smith, a não intervenção do Estado na economia. Que isso foi, por exemplo, isso foi vigorado até 1929, com a crise de 1929, gente. Ele pregava que o Estado não deveria interferir na economia, que era liberalismo econômico. Isso, gente. Quando você escreve, é muito mais fácil, você tá lembrando das coisas, porque você olha ali, olha lá o que eu falei, e é isso. Agora aqui é mais complicado. O liberalismo econômico. Liberalismo econômico é aquilo, igual o Voltaire falou, de Deus. Que Deus criou o mundo com suas próprias leis, que ressalta o Isaac Newton, que é a física. Aqui também o liberalismo econômico diz que a economia tem suas próprias regras. Ou seja, Adam Smith prega isso também, que esse modelo que ele prega... A formação das 13 colônias, o que hoje a gente conhece como os Estados Unidos da América, teve seu início em 1607, quando a Grã-Bretanha fundou a primeira cidade, chamada Jamestown, na Virgínia. E a colonização ocorreu dentro do século XVII. Por discordar das ideias absolutistas e teológicas, vários grupos protestantes e calvinistas vieram para a América para se colonizar aqui, que a gente conhece como as colônias do Norte. Por quê? Porque lá no Norte, a Grã-Bretanha, nem a coroa inglesa não via necessidade não viu recursos suficientes naquela área, não se mostrou interessada, e eles foram colonizar aquela área. Tanto é que eles fundaram as suas próprias leis e suas próprias regras dentro daquele lugar. Mas eles vieram para cá, os calvinistas e protestantes, foram para essa região fugindo da Grã-Bretanha, das perseguições políticas e religiosas de lá. Meu nome é João Victor e eu tô com o tema do nascimento dos Estados Unidos junto com a Sofia. Bom, a gente sabe que inicialmente, quando descobriram os Estados Unidos, e logo depois sucederam as 13 colônias. E elas eram divididas em duas partes, as colônias do Norte e as colônias do Sul. Eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre as colônias do Sul. Essas aqui, ó, colônias de exploração. Bom, as colônias de exploração não eram muito diferentes do Brasil na época de exploração da cana-de-açúcar e tudo mais. Porque eram colônias que prevalecia o plantation, grandes latifúndios, monocultores, com mão de obra escrava. Mão de obra lá era escrava e não existia liberdade. Era basicamente a mão de obra escrava, vindo da África, e a plantação de algodão e tabaco. A base lá era agrícola. Esses eram os princípios das colônias do Sul. Já nas colônias do Norte, não... Por que essa diferença, né? Colônias do Sul, exploração, como todo mundo já sabe, que vai estar nesse slide aqui que a gente vai passar para vocês, e colônias do Norte sendo colônias de povoamento. Porque as colônias do Norte simplesmente não interessavam à coroa inglesa, pelo simples fato de que, pelo clima mais frio e não propício à plantação, tanto é que aqui nas colônias do Sul prevalecia a base agrícola do tabaco e do algodão, não interessavam a coroa inglesa, pelo simples fato que se o clima não é bom para plantar, por que eu irei explorar essa terra? É basicamente isso. Então eles não ligaram muito para essa área. E quem foi povoar essa área foram os... protestantes. Foram os protestantes fugindo da coroa inglesa. Eles fugiram da coroa inglesa por perseguição e acabaram povoando essa parte aqui, ó, das colônias do Norte. Já nas colônias do Norte eram totalmente diferentes, porque lá existia liberdade, coisa que não existia nas colônias do Sul. E não, a base das colônias não eram a agricultura e a mão de obra escrava. Beleza. Deixa eu ver se isso ficou bom. Se eu falar do povoamento das colônias do Norte,
é muito bom lembrar que, como foi no Brasil, e a gente viu isso em aula, nada é de graça. Então, a plantação nas colônias do Sul não eram de graça, o dinheiro não surgia assim. Então, quem patrocinava, como eu posso dizer, quem patrocinava, quem dava o amparo financeiro para que essas colônias de exploração no Sul plantassem o tabaco e o algodão. A coroa inglesa fazia tudo isso. A coroa inglesa, ela não só financiava a exploração, como também ela comercializava isso no mercado europeu. Então, não é à toa o tabaco e o algodão. O tabaco e o algodão, eles simplesmente plantavam e cultivavam por conta do alto lucro que eles teriam no mercado europeu, como foi aqui no Brasil com a cana-de-açúcar. A cada período você tem uma matéria-prima que tem mais valor em cada mercado. E assim, isso é até hoje. Bom, já nas colônias do Norte, o que eu queria falar para vocês é que existe uma liberdade, como eu já tinha falado antes. E existe também uma negligência por parte da coroa inglesa. Não há representante da coroa inglesa nessas colônias do Norte. Então, o que acontece? Os próprios colonos criam as suas assembleias, os seus governos, a sua economia. Eles criam tudo. Já que não tem um representante legal da coroa dizendo o que você tem que fazer ou não, eles pegaram e fizeram tudo do zero. Isso é chamado de The Self-Government System, ou seja, o sistema do autogoverno. Eles simplesmente tinham total controle sobre a economia, do que eles faziam, o total controle, mais importante ainda, sobre a política, porque eles criaram suas próprias leis, eles ajudaram a criar a economia tudo do zero, sem a intervenção da coroa inglesa. Isso foi o precursor, mais para frente, de um Estado independente, com integrantes de todas as colônias querendo um Estado independente. Para falar sobre o nascimento dos Estados Unidos, a gente precisa comentar sobre uma guerra que aconteceu alguns anos antes. A Guerra dos 7 Anos, que durou entre 1756 até 1763. Foi uma disputa entre a França e a Inglaterra pelos territórios norte-americanos, no qual a Inglaterra saiu vencedora. Para o encerramento da guerra, eles assinaram o Tratado de Paris. Não só a França e a Inglaterra, como Portugal e Espanha também. Dessa forma, a Inglaterra atingiu parte do território canadense. Após a guerra, a Inglaterra aumentou os impostos e emitiu novas leis aos colonos, que não aceitaram e se revoltaram contra a metrópole. Eles criaram um congresso em 1774, o primeiro congresso da Filadélfia, que não tinha ainda planos de separação da metrópole e das colônias. Eles apenas queriam que o rei considerasse diminuir essas medidas restritivas que ele tinha colocado aos colonos. Porém, o rei não aceitou e tomou medidas ainda mais restritivas para com a colônia. Dessa forma, criou-se o Segundo Congresso da Filadélfia, que foi realizado em 1776. Dessa vez, os colonos queriam realmente a separação e a independência da colônia. Em 4 de julho de 1776 foi declarada a independência das colônias. Porém, a Inglaterra não aceitou e declarou guerra. Os colonos se aliaram com a França e receberam os recursos financeiros e as armas necessárias para continuar com a guerra, que durou até outubro de 1782, quando a Inglaterra reconheceu a derrota e a independência dos Estados Unidos. As unidades da Federação reconheciam os governos gerais, porém elas ainda tinham autonomia para decidir sobre a mão de obra a ser utilizada, fosse ela livre ou escrava, sobre os processos eleitorais e sobre as punições de quem infringisse as leis. Já os governos gerais ficaram responsáveis por decidir a parte dos comércios externos, a política e a defesa do território. Nasce assim, então, a democracia liberal, que consiste na tripartição dos 3 poderes, que são o legislativo, o executivo e o judiciário.